Sabe aquela sensação estranha de não querer sair de casa, mesmo quando não tem nada de errado acontecendo lá fora? Os convites chegam, as pessoas insistem, e ainda assim, algo dentro de você simplesmente recua. Você diz não, inventa desculpas, ou às vezes nem sabe explicar. Só sente que não quer ir. Mas e se eu te dissesse que isso não é preguiça nem antissocialidade? E se, na verdade, esse sentimento for um sinal de que você é um dos escolhidos? Esse vídeo é para você, que sente que está diferente do mundo lá fora, mas ainda não entendeu por quê. Hoje eu vou te contar 6 verdades sobre o escolhido que prefere ficar em casa. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que o que os outros chamam de isolamento é, na verdade, proteção divina. Antes da gente continuar, se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e me conta nos comentários. Você também sente essa vontade de se isolar do mundo sem saber exatamente por quê? Quero saber se essa mensagem está chegando nos outros escolhidos também. Desde pequenos, nos ensinaram que quem é sociável é mais feliz. Que sair, se divertir, estar rodeado de pessoas é sinal de saúde, alegria e sucesso. Mas e quando o mundo lá fora não te chama? Quando o barulho das ruas não te atrai e a multidão só te causa cansaço? Você olha para si mesmo e começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Por que eu me sinto tão bem em casa, em silêncio, enquanto todo mundo parece buscar movimento? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Isso não é um defeito. Isso é um sinal. E sim, talvez você seja um dos escolhidos, porque os escolhidos não sentem as coisas como os outros. Eles percebem o invisível. Eles se incomodam com o que a maioria ignora. Ambientes barulhentos, energias densas, pessoas superficiais. Tudo isso pesa, drena, confunde. Ficar em casa, para você, não é apenas conforto. É sobrevivência. É clareza. É como se lá fora existisse uma frequência que não combina mais com quem você está se tornando. E esse é o ponto. Você não está se afastando do mundo por fraqueza. Você está se recolhendo porque está despertando. Esse vídeo não é sobre isolamento. É sobre a sabedoria de se retirar. É sobre entender por que você, que prefere o silêncio da sua casa à agitação do mundo, pode estar vivendo um chamado muito mais profundo do que imagina. Nos próximos minutos, eu vou te contar 6 verdades espirituais e emocionais sobre quem prefere ficar em casa e por que esse comportamento tão julgado pode ser justamente o reflexo da sua essência mais desperta. Se isso já está fazendo sentido para você, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se vê. Você já entrou em um ambiente e sentiu um aperto no peito, mesmo sem ninguém ter dito uma palavra? Ou esteve perto de alguém e, de repente, sua energia foi drenada, como se só a presença daquela pessoa tivesse esgotado sua força? Se sim, isso não é frescura nem sensibilidade exagerada. É percepção energética, e ela costuma ser mais forte em quem foi escolhido. Os escolhidos carregam um tipo de antena invisível. Eles captam o que está por trás das palavras, percebem intenções escondidas, sentem o clima de um lugar mesmo antes de verem o que está acontecendo. E isso pode ser lindo, mas também exaustivo. É por isso que, muitas vezes, o escolhido evita sair. Não é medo, não é preguiça, é proteção. Porque lá fora tudo é estímulo, barulho, energia, falsidade, correria, competição. E o escolhido, que está aprendendo a manter sua luz acesa, sabe que nem todo lugar merece a sua presença. Ele sente, mesmo sem entender com palavras, que sua alma precisa estar em ambientes que respeitam seu campo, que acolhem, que não sugam, que não ferem. E se ele ainda não encontrou esses lugares, ele escolhe o mais seguro, sua casa, porque ali, mesmo em silêncio, ele está em paz. O que o mundo chama de isolamento, o escolhido sabe que é sensibilidade. Uma sensibilidade que não é fraqueza. É uma força antiga. É o sinal de que a alma já caminhou muito.
e agora só quer estar onde a verdade vibra. Com o tempo, o escolhido começa a perceber que sua casa é mais do que um lugar com paredes e móveis. Ela se torna um templo, um refúgio sagrado, onde ele pode, enfim, respirar sem se defender. Lá fora, o mundo exige máscaras, posturas, respostas rápidas. Mas dentro de casa, ele pode ser quem realmente é, sem julgamentos, sem ter que se encaixar, sem precisar se justificar o tempo todo. A casa vira um espaço de reconstrução. É onde ele sente sua alma se recompor depois de um dia pesado. É onde ele coloca uma música leve, acende um incenso, lê um trecho de um livro que fala com a alma, e onde, muitas vezes, ele silencia tudo, porque só no silêncio ele consegue ouvir sua própria essência falando com ele. A casa do escolhido não precisa ser luxuosa. Ela precisa ser limpa energeticamente, carregada de significado e protegida como um campo de força. É ali que ele ora, que conversa com o invisível, que sente a presença de algo maior, mesmo quando o mundo insiste em dizer que isso é coisa da cabeça. E sim, pode até ser solitário às vezes, mas não é um vazio qualquer. É um vazio fértil, onde ele se ouve, se cura, se prepara. A casa é onde o escolhido deixa de sobreviver e começa a despertar. Por isso, se você sente que prefere estar em casa do que em qualquer outro lugar, não se culpe. Você não está perdendo o mundo lá fora. Você está ganhando o mundo aqui dentro. Para quem é escolhido, o tempo parece correr em outro ritmo. Lá fora, tudo é urgência. Gente correndo para chegar em lugar nenhum. Informação demais, conversa de menos. Cada segundo precisa ser produtivo. Cada pausa é vista como fraqueza. Mas o escolhido, ele sente diferente. Enquanto o mundo se apressa, ele quer desacelerar. Enquanto todos vivem conectados, ele quer se desligar. E não porque ele não tem ambição, mas porque sua alma anseia por profundidade e não por velocidade. Ele tenta acompanhar, tenta se adaptar, mas logo o corpo começa a gritar. Vêm as dores, o cansaço sem motivo, a sensação de estar sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. E então ele recua, vai para casa, fica quieto. E nesse silêncio, ele percebe. O problema não era ele. Era o mundo tentando forçar uma alma sensível a viver como se fosse cega, surda e desconectada. O escolhido não nasceu para correr sem direção. Ele nasceu para sentir o caminho antes de caminhar, para ouvir os sinais, para perceber o invisível. E isso só é possível quando ele desacelera. Por isso, estar em casa, em paz, no seu tempo, no seu ritmo, não é atraso, é sabedoria. Porque, enquanto o mundo corre em círculos, o escolhido anda em espiral. Ele sobe, ele se eleva. E ele sabe, nada verdadeiro é construído na pressa. Muita gente confunde. Vê o escolhido mais quieto, mais distante, mais recolhido, e logo pensa: ele deve estar triste, deve estar se sentindo sozinho. Mas o que eles não sabem é que existe uma diferença gigantesca entre estar só e se sentir solitário. O escolhido, quando se isola, não está fugindo das pessoas, está se encontrando com ele mesmo. É naquele silêncio, naquele café tomado devagar, naquela luz baixa no final da tarde, que ele se escuta de verdade. E mais do que isso, é nesse isolamento sagrado que ele se reconecta com algo maior. Porque os escolhidos sabem que as respostas que eles buscam não estão no barulho do mundo, mas no silêncio da alma. É ali que ele entende suas emoções, que ele conversa com Deus do jeito dele, que ele chora limpo, que ele ri sozinho, que ele recebe sinais e que ele lembra que nunca esteve de fato sozinho. Porque enquanto o mundo corre atrás de distrações, o escolhido aprende a conviver com sua presença. E quem aprende a ficar bem com a própria companhia, nunca mais aceita qualquer coisa só para preencher um vazio. O isolamento do escolhido é cura, é pausa antes do salto, é mergulho antes da expansão. Então, da próxima vez que alguém te perguntar por que você some, por que você prefere ficar em casa,
Você pode sorrir e dizer: porque às vezes é no silêncio que eu mais me escuto, e é ali que eu me fortaleço. Existe um tipo de sabedoria que não se aprende em livros nem em conversas. Ela nasce no silêncio e só se revela para quem tem coragem de escutar o que vem de dentro. O escolhido, quando prefere ficar em casa, não está apenas descansando. Ele está afinando seus ouvidos internos. Enquanto o mundo lá fora fala alto, ele se recolhe para ouvir algo ainda mais forte: sua intuição. É nesse silêncio, na ausência de distrações, que ele começa a perceber o que antes passava despercebido. O arrepio que avisa quando algo não está certo. O sonho que parece mais mensagem do que invenção. A sensação de que algo vai acontecer e acontece. Com o tempo, o escolhido entende que essa voz interior não é loucura, é guia. É sabedoria ancestral sussurrando. É o seu campo espiritual tentando se comunicar com ele, sem gritos, sem drama, só com sutileza e verdade. E é por isso que ele se afasta da multidão. Porque na agitação, ele perde a conexão. E para o escolhido, perder essa conexão é o mesmo que se perder de si mesmo. Enquanto muitos fazem escolhas com base no medo, na pressa ou na opinião dos outros, o escolhido aprende a decidir com base no que sente. Ele pode até demorar mais. Pode parecer indeciso aos olhos do mundo. Mas no fundo ele só está esperando aquele sim interno que não deixa dúvidas. E quando sente, ele vai, sem olhar para trás. Esse é o poder que nasce do silêncio, da solitude, do recolhimento. E talvez seja justamente por isso que você também sente essa necessidade de estar mais com você. Porque sua intuição está chamando. E ela só fala com clareza quando o barulho acaba. Com o tempo, o escolhido começa a perceber que sua casa não é só o lugar onde ele mora, ela é o espaço onde ele se cura. Aos olhos de quem olha de fora, é só uma sala com sofá, uma cozinha comum, um quarto qualquer. Mas para ele é sagrado. É ali que ele acende uma vela com intenção, que coloca uma música que acalma a alma, que organiza os objetos com significado, como se cada canto contasse uma história. A casa do escolhido tem cheiro de proteção, tem canto de oração, mesmo quando ninguém está orando em voz alta. Tem presença, mesmo quando ele está sozinho, porque ali ele cultiva seus rituais. Ali ele lê os textos que o elevam, escreve o que sente, chora suas dores e se reconstrói em silêncio. Ali ele conversa com Deus do jeito dele, sem precisar de templo, pastor ou plateia. Porque a fé do escolhido é silenciosa, mas poderosa. É íntima, mas firme. É invisível, mas real. E quanto mais ele se conecta com esse espaço, mais percebe que não é só ele que escolheu a casa. A casa também o escolheu, como um útero espiritual que acolhe seu processo de renascimento. Por isso o escolhido cuida, limpa, organiza, harmoniza. Não porque é obsessivo, mas porque sabe que energia tem peso e o lugar onde você vive molda o que você sente. A casa vira altar, não um altar de religião, mas um altar de verdade, presença, equilíbrio. E mesmo que ninguém mais veja, o escolhido sabe. Ali é onde ele ouve o chamado. Ali é onde ele se encontra com o que é eterno. Sabe aquele olhar de estranhamento que você sente quando diz que prefere ficar em casa? Ou aquele comentário disfarçado de "você precisa socializar mais", que acaba doendo? O mundo não entende e muitas vezes julga. Mas o escolhido sabe que esses julgamentos são superficiais. São a voz daquelas pessoas que ainda não enxergaram a profundidade que existe em quem escolhe o silêncio. Enquanto a maioria busca validação na multidão, o escolhido busca sentido no silêncio. Enquanto o mundo vê o ficar em casa como falta de vontade, ele sabe que é um ato de coragem. Coragem de se preservar, de ouvir sua própria voz e de não se deixar levar pela pressão externa. O escolhido já aprendeu que nem todo mundo vai entender seu jeito, que muitos vão tentar encaixá-lo em moldes que não servem, e que alguns até vão tentar fazê-lo sentir-se errado por isso, mas ele se recusa, porque sabe que seu caminho é diferente, que sua missão exige essa distância, não para se esconder, mas para se fortalecer,
Então, quando o mundo insiste em questionar, o escolhido responde com calma, ou simplesmente se cala, porque ele não precisa provar nada a ninguém. Ele só precisa continuar se ouvindo. E essa é uma das maiores forças dos escolhidos: saber se manter íntegro, mesmo quando todos querem que você seja diferente. Se você se sente assim, lembre-se, a opinião alheia não define sua verdade. Você não é estranho. Você é apenas diferente. Você é um escolhido. Você já percebeu que, por mais que tente explicar, muita gente simplesmente não entende o que você sente? Eles veem suas escolhas, suas vontades, seus limites e não conseguem captar o porquê. Não entendem que, para você, sair não é só dar um rolê. Que a presença no meio da multidão pode ser uma batalha invisível, exaustiva. E sabe de uma coisa? Nem todo mundo foi feito para entender. Nem todo mundo está preparado para sentir no mesmo nível que você. Nem todo mundo foi chamado para essa jornada de profundidade e silêncio. Às vezes, o que parece uma rejeição é só uma diferença de alma. Eles vivem na superfície. Você está navegando em águas profundas. Eles buscam barulho, você busca significado. E está tudo bem assim. Não é uma falha sua que os outros não entendem. É uma bênção sua ser diferente. O escolhido sabe que seu caminho pode ser solitário, mas não está sozinho. Sabe que seu ritmo pode parecer estranho, mas é o ritmo da sua essência. E sabe que, no fim, ele não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Porque no silêncio da sua casa, no recolhimento do seu ser, está a força que o mundo ainda não compreendeu. E essa força é exatamente o que o torna um escolhido. Às vezes, a gente sente uma voz sutil dentro da gente que insiste em chamar para um caminho diferente. Não é o barulho das ruas, das festas, dos grupos de conversa. É uma voz calma, quase um sussurro que diz: venha para dentro. Aí está a verdade. O escolhido escuta essa voz, mesmo quando o mundo grita o contrário. Ele sabe que, por mais que pareça difícil, é dentro de si que vai encontrar as respostas que o coração tanto busca. Esse chamado não é uma escolha racional. Não é algo que você aprende na escola ou que o outro te ensina. É algo que nasce de dentro, uma urgência espiritual, uma necessidade de se conectar com o que é real. E por isso, o escolhido prefere a solidão da sua casa. Não porque ele quer se afastar do mundo, mas porque ele está se aproximando da sua essência. Cada momento sozinho é um passo mais perto desse chamado. Cada silêncio, cada pausa, cada olhar para dentro é uma preparação para algo maior. E essa é uma das maiores verdades dos escolhidos. Eles não estão perdendo tempo, nem se escondendo. Eles estão se preparando para despertar, porque o chamado é interno e só pode ser ouvido em silêncio. Ficar em casa, evitar a agitação, escolher o silêncio, tudo isso é só o começo, porque o verdadeiro chamado do escolhido não é o isolamento em si, mas o despertar que acontece dentro dele. Quando você para, quando desacelera, começa a perceber que há um universo inteiro dentro de você, esperando para ser descoberto. Você sente clareza onde antes havia confusão. Sente paz onde antes havia inquietação. Sente uma conexão profunda com algo que não pode ser explicado, só sentido. Esse despertar traz responsabilidade também, porque o escolhido percebe que com essa sensibilidade vem uma missão: ser luz onde há escuridão, ser calma onde há tempestade, ser presença verdadeira num mundo cheio de distrações. E o que parecia fugir do mundo se torna o preparo para entrar no mundo com outra energia, mais consciente, mais forte, mais alinhado. O escolhido aprende que sua força está justamente naquilo que o mundo menos entende: sua capacidade de se recolher para se renovar, sua coragem de estar em silêncio quando todos falam, sua sabedoria de se conectar com o invisível quando tudo parece superficial. Esse despertar é lento, profundo, delicado, mas quando acontece, transforma tudo. E se você sente essa urgência de ficar em casa, de evitar multidões, de buscar silêncio, saiba que não está apenas evitando o mundo. Você está se preparando para ser a mudança que esse mundo precisa.
Se você se reconheceu em tudo isso que falamos, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de um grupo raro, especial, que muitos chamam de os escolhidos. Pessoas que, mesmo em meio ao caos, encontraram a coragem de se recolher, de ouvir o silêncio e de se conectar com a essência. Não se deixe abalar pelas vozes que não entendem sua jornada. Não se sinta estranho por preferir sua casa, seu silêncio, seu ritmo. Isso não é fraqueza, é força, é um dom. Você está aqui para ser luz, para transformar o invisível em realidade, para trazer calma a um mundo apressado demais. E isso só é possível porque você aprendeu a cuidar de si mesmo primeiro. Porque você respeita seus limites. Porque você escuta a voz interior quando ela chama. Continue caminhando nesse caminho, mesmo que pareça solitário. Continue honrando seu tempo e seu espaço. Continue despertando para essa verdade profunda que poucos compreendem. E lembre-se sempre, o mundo precisa dos escolhidos. Precisa de quem sabe que a verdadeira revolução começa dentro e começa no silêncio. Seja bem-vindo ao seu lugar. Seja bem-vindo a você mesmo.